Muito boa noite a todos que estão nos assistindo em mais essa live do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Sejam todos bem-vindos. E para dar início, vamos fazer a nossa tradicional prece. Eu convido a todos para fecharmos os olhos da matéria, vamos abrir os olhos da alma, fazer a nossa conexão com Deus, nosso Pai, Criador, governante supremo de todo o universo, Jesus, o Filho, nosso Mestre, nosso Guia, e agradecer mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos pelo coração para mais um bate-papo, para mais um estudo do Espiritismo, essa doutrina maravilhosa que nos conduz com segurança em nossos caminhos pela vida, no aprendizado espiritual. Que a lição de hoje seja de bom proveito para todos, que a espiritualidade nos acompanhe, para que aproveitemos o máximo e que assim seja. Muito bem, gostaria de aproveitar esse início também para convidar todos os nossos internautas para que acompanhem os canais aí do Centro Espírita Ceareiros de Jesus em todas as suas divulgações, em especial essas lives pelo YouTube. Então estão todos convidados a se inscrever no canal, a dar aí o seu like se gostou e nos acompanhar sempre que tem uma nova live. Bom, o tema de hoje está vinculado ao livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no seu capítulo 13, Não Confundas, avisando também os internautas que sempre que um capítulo é destacado para uma live, ele consta aí nos descritivos do vídeo. Então, se quem estiver assistindo quiser mais detalhes do capítulo e do livro, é só consultar aí, que está no descritivo da live. Muito bem. Então, o tema, não confundas. E começa com uma citação de Romanos 10, 11, dizendo o seguinte: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Então vamos analisar, o texto e concluir o porquê disso, Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Então vamos fazer uma análise aqui. Em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas quanto à crença individual. Então é o seguinte, as pessoas dos diversos segmentos religiosos têm a sua maneira de desenvolver a sua fé, e muitas vezes precisa de um determinado ponto de apoio para desenvolver a sua fé. E nesse contexto há católicos romanos que, está aqui no texto, que restringe ao padre o objeto de confiança. Então precisa da figura do padre, Não que o padre não seja importante, o líder religioso sempre é importante. Ele traz a palavra das Escrituras, ele vem com a mensagem, mas nem sempre a solução está na figura do padre. E há evangélicos que se limitam à fórmula verbal, ao culto, à ritualística, Então precisa participar do culto, precisa participar daquele louvor, senão para ele a fé não teve valor nenhum. E nem sempre é dessa maneira. Isso é importante? É importante. Entretanto, a gente precisa analisar num contexto um pouco mais amplo para entender. E também os espiritistas, como o livro aqui diz, Não só espíritas, mas de outras doutrinas que lidam com a parte espiritual aí, que concentram todas as suas expressões da fé na organização mediúnica. Vamos dizer assim, no fenômeno
propriamente dito, né? Tem que ir ao trabalho mediúnico, presenciar aquele fenômeno mediúnico, porque senão a minha fé não tem valor. E às vezes vai e fala assim, mas aquela reunião não foi muito boa, não gostei, o médio é meio fraco, então não tem muita validade. E não é bem por aí, né? Que nós temos que ver de um ângulo maior. E aí é natural, portanto, a colheita de desilusões, em razão disso, né? Porque em todos os lugares, o texto diz assim, né? Há sacerdotes que não satisfazem. Não é o sacerdote que vai resolver. E a pessoa centra toda a fé na figura do sacerdote. Como há fórmulas verbalistas que não atendem, né? E as pessoas, para que a sua fé, ele entenda a sua fé, ele precisa concentrar naquele ritual, naquela ritualística, no culto, na adoração a Deus ali manifestada daquela forma ritualística, senão não tem validade. E às vezes não atende. E por que não atende? Aí fica perguntando, né? E também com médios que não solucionam todas as necessidades. A solução não está no médio em si, né? O fenômeno mediúnico, ele tem uma finalidade, um propósito, mas nem sempre é de resolver o problema de que aquele fiel procura, e aí ele se desilude, né? E vem as desilusões. E o problema é o seguinte, é que quase sempre os devotos não pedem, como o texto diz aqui, né, algo mais que a satisfação egoística no culto comum, no sentimento rudimentar de religiosidade, e daí os desastres do coração. Quer dizer, fica restrito aquela questão primitiva da religiosidade, da religião, de pedir coisas geralmente da matéria, soluções de coisas materiais, né? E se esquece da essência, e a essência está centrada dentro de cada um. Em Mateus 6,38 diz assim: portanto, não busqueis as coisas dentro deste mundo, mas buscai primeiro edificar o reino de Deus e estabelecer a sua retidão, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, a pessoa precisa lá de uma cura, às vezes de uma doença, precisa de um problema financeiro que está complicado na sua família. Então, Jesus aconselha o seguinte, em Mateus 6,38, busque o reino dos céus primeiro, e o restante vai ser acrescentado. As pessoas, às vezes, ligado muito à questão material, vai buscar o reino do céu, como é que vai resolver a minha situação financeira? Se fizer correto, se buscar pelo caminho correto, pode ter certeza que as coisas virão. Além disso, o texto diz que temos que considerar que toda crença cega, distante do Cristo, aquela que vai buscar a coisa do ponto de vista da matéria, pode redundar em séria perturbação. Isso é complicado, né? Geralmente quem fica buscando as coisas do mundo material, antes de buscar as coisas do reino dos céus, corre um grande risco de se perturbar. Quantos a gente vê de fanáticos religiosos que acabam entrando em grandes perturbações espirituais, mentais, psicológicas, por estar buscando de maneira errada, desenvolvendo a fé de uma forma errada, né? Então, o discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e por isso coloca o ensino de Jesus acima de tudo. Então, o que nós temos que pensar? Primeiro, vamos buscar Jesus, que veio para servir de modelo, né? Deus nos enviou o seu Filho para que vivesse entre os homens e no tempo que aqui viveu, demonstrou no seu dia a dia o que nós devemos fazer, o que nós devemos seguir, que é a sua mensagem, a mensagem de amor ao próximo, a mensagem de valorizar a alma, valorizar o espírito, acima da matéria, usando a matéria sim, mas como um acessório,
como um auxiliar, né, para que o Espírito se manifeste. Então, é colocando Jesus acima de tudo. A nossa fé tem que estar carregada dos princípios, dos conceitos pregados pelo Mestre Jesus. E muito bem. O Mestre, ele não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, diz o texto, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo o trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Jesus trouxe um roteiro para facilitar a nossa vida, né? É assim que deve seguir para conseguir os seus objetivos e ser realmente feliz. Porque a felicidade, a verdadeira felicidade, ela não está pura e simplesmente nas coisas materiais. As coisas materiais podem trazer a felicidade? Sim, não é proibido. Uma casa nova traz felicidade? Traz, desde que aquela casa vá me servir de conforto para minha moradia, de conforto para uma harmonia familiar e que vá me servir de base para que eu possa contribuir para a melhoria do mundo. A casa tem que ter uma serventia no aspecto transcendente do ser humano, não simplesmente como exaltação do egoísmo individual. Não é isso que Jesus veio nos ensinar. Que acima de tudo está o Espírito, tá? A verdadeira essência da vida. A matéria é importante, mas ela tem que ter um propósito para servir as questões do Espírito, da alma e da humanidade. Porque nós estamos todos interligados pelo amor do Cristo, pelo amor divino. E nessa interligação, se nós estamos bem, é preciso que o nosso vizinho também esteja bem. Então precisamos cuidar disso daí. E Jesus, ele veio com esse roteiro, ele trouxe esse roteiro. Ele traça o caminho, né? E ele diz, né, em João 14:6, ele diz o seguinte: respondeu Jesus, lá uma indagação dos seus ouvintes, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí fica implícito o que nós estamos falando aqui, né? É com Jesus que nós vamos achar o verdadeiro caminho da felicidade e encontrar o reino dos céus. Usar bem a matéria, fazer bom uso das nossas riquezas, daquilo que a gente conquista, da nossa saúde física, do nosso corpo físico, para exaltar as questões espirituais que levam para o caminho da verdade e da vida através do Cristo, e é com o Cristo que isso vai acontecer, né? Então, o texto assim termina no seu último parágrafo da seguinte maneira: lembre sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo, para não sermos confundidos. Aí vem então a explicação do título do texto, né? Não confundas. Com licença. Nós confundimos, nós fazemos confusão. A nossa essência da vida é espiritual. A matéria, ela é acessório para servir a vida essencial, que é o espírito. E quem que representa esse aspecto vivo que veio à Terra, viveu e representou esse aspecto vivo da essência da vida? Jesus, se fazendo como modelo, né? E quem segue com o propósito de chegar ao reino dos céus, porque é isso, né? A nossa jornada, o texto está dizendo, a tua existência é jornada para Deus. Não é uma jornada para a riqueza. Não é uma jornada simplesmente para a felicidade da matéria, para viver toda a riqueza aqui da matéria e a felicidade da matéria. É uma jornada que está com o objetivo é levar a Deus. E como que se chega a Deus? Jesus diz lá em Romanos,
todo aquele que nele crê não será confundido. Então, para a gente não ter confusão, né, e se perder no caminho, cair no abismo da perturbação, né, dos desentendimentos, e a vida não dá certo, e nada dá certo, e eu tenho fé, e eu pratico, e eu vou ao padre, e eu vou ao culto, eu vou à sessão mediúnica, e tudo não dá certo. Muito bem, vamos seguir os ensinamentos de Jesus. Amar ao próximo, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Fazer sempre o bem e atentar para a essência da vida, que é a vida espiritual. E assim nós terminamos então esse texto do livro Vinha de Luz. Espero ter deixado um pouquinho de luz sobre esse texto, que cada um possa aproveitar, tentar colocar em prática no seu dia a dia. E é o nosso propósito com essas lives realizadas pelo Centro Espírita Cearense de Jesus. Vamos, para encerrar, mais uma vez, eu convido a todos para fechar os nossos olhos da matéria, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, entrar em conexão com Deus, nosso Pai, Jesus, nosso guia, o nosso roteiro de vida, agradecer mais essa oportunidade que tivemos de falar sobre a palavra divina, a palavra de Deus, a palavra do Mestre Jesus. E, humildemente, pedir a Deus que derrame sobre a humanidade as suas bênçãos de compaixão, e em especial por aquelas pessoas que sofrem, como o caso dos nossos irmãos da Turquia, os nossos irmãos da Síria, que por essa catástrofe natural do terremoto, muitos perderam seus entes queridos, outros perderam a vida material e vão para o mundo espiritual, talvez prematuramente. Que Deus e a espiritualidade lhes acolha e lhes dê um novo ânimo de vida a todos eles e resolva o mais rápido possível essa situação que passa os nossos irmãos do Oriente Médio. E da mesma maneira, pedimos para toda a humanidade, para todos aqueles que estão nos assistindo nesse momento, que a bênção de Deus desça sobre todos. E que assim seja. Nosso muito obrigado, até uma próxima live, se Deus assim nos permitir.